noite, iniciamos mais uma edição do Encontro Marcado com Arruda Bastos Zé Maria Filomeno. Lembro, no início do programa, o nosso WhatsApp, que é Fortaleza 85999251122. Lembro também o nosso portal na internet, portalarrudabastos.com.br, e o site da TV Mais, tvmais.org, para o telespectador rever esse programa ou assistir ele ao vivo no seu celular, no seu computador. Zé Maria, tudo bem, né? Tudo bem. Boa noite aos espectadores. Agradecer a audiência cada vez maior, né? Sim. Que só nos anima para trazer cada vez mais personalidades que têm muito a contribuir, muito a falar com o nosso público. E hoje nós estamos aqui com... Vamos ver se o telespectador conhece. Difícil de Inácio conhecer. Francisco de Assis Nunes Arruda, porque o nome é comprido. Sim. Ele vai dar a origem desse nome. Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda. É o Inácio Arruda, atual secretário de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior do governo do Estado, do governador Camilo Santana. O Inácio foi vereador de Fortaleza, logo depois deputado estadual reeleito, né? Uma vez só. Não, deputado federal reeleito e senador. E esse já é a segunda gestão na Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Tudo bem, Inácio? Aqui o programa é diferente dos que você já participou, Isso, viu? Inclusive na sua época de senador. Tá Aqui é um certo. bate-papo, nós queremos saber de fatos inéditos da sua vida. Né? E vamos começar com aquela perguntinha, né, virtual. Obrigado por ter atendido o nosso convite, né? Eu sei que você tem uma Depois- agenda muito... Depois de tanto tempo na política, os fatos inéditos já passaram, entendeu? Eu sei que o Deixaram senhor de ser tem uma inéditos. agenda muito cheia, muito lotada, mas abriu aí um espaço aí para comparecer. Primeiramente, falar um pouco da sua origem, onde você nasceu, o que seus pais faziam, que lembranças você tem da sua infância. Olha, quando eu nasci, o bairro era o Parque Olinda. Você se lembra que os loteamentos na cidade de Sim. Fortaleza iam recebendo o nome de parques. Então era Parque São José, Parque Olinda, Parque Iracema, então os parques. O nosso parque era Parque Olinda. Nós estávamos ali ligado com já uma pista nova do quartel da Aeronáutica, da base aérea, tá? Que é a pista atual. Tá? E a área era muito bonita, porque ali a pista está no ponto alto, tá certo? O sol se punha aqui atrás, e aqui embaixo era o Parque Olinda. Você tinha uma imagem do pôr do sol muito bonita, e o nascer do sol era mais fantástico ainda, porque era no Rio Cocó, quer dizer, as margens do Rio Cocó que ficavam na frente, tá certo? Num carnaval fantástico, onde se formavam grandes lagoas nos períodos de chuva. Então a maré subia, o rio enchia, e formavam lagoas fantásticas. Era uma cena muito bonita, porque tanto o pôr do sol como as noites enluaradas, elas refletiam no carnaval e davam cenas assim fantásticas. Sim, mas para quem não conhece Fortaleza desse Então, tempo, embora você Parque seja uma Olinda, pessoa nova, muito e você é novo, de 1957, 57 eu vou apenas. anunciar aqui a sua idade, quer dizer, você é Eu sou apenas de 57, apenas de 57. apesar de ser do século passado, É. é depois da metade do Da metade do século século passado. Mas hoje essa área aí Então, corresponde ao quê? Responde aqui. Hoje é o bairro Dias Macedo. Dias Macedo. Tá certo? Também Isso quem recebeu, vai pela BR-116, ali no Pronto. lado Aeroporto, direito, né? você entra ali na Alberto Craveiro, Alberto Craveiro, em direção ao Castelão. Castelão. E também, ficou ali o Passaré. estádio ficou com Isso. o nome de Mata Galinha, o Mata gigante Galinha. da Mata Galinha, Mata Galinha. porque ali também a comunidade foi também apelidada de Mata Galinha, porque era onde se jogavam os restos, tá? Penas, às vezes vísceras, das galinhas que eram tratadas para ser vendidas no mercado de Fortaleza, entendeu? Então, ali também tinha esse apelido que ficou marcado como o gigante da Mata Galinha por isso, porque era um abatedouro de aves que nós tínhamos ali naquela Ali tem a naquela Aerolândia, região. Dias Macedo. Aerolândia é o lado esquerdo, né? A Aerolândia, que está aqui, a Aerolândia exatamente porque era a base aérea, A você base sabe aérea. que a base aérea nasce ali, porque ali já tinha o campo de aviação, Interessante. que é um dos primeiros, as primeiras escolas de aviação, ela está entre as primeiras escolas de aviação do Brasil. Então ali o campo de aviação ele é antes da base aérea. Então, aquilo era uma área pública, um terreno público, que tinha um campo de aviação, e ficou com o nome de Aerolândia, Aerolândia. por conta de ter ali
a área de aviação. Tá certo? Depois vem a base aérea. Já na década de 30, se cria a aeronáutica, que não existia essa força, se cria a aeronáutica e vai ter a base aérea, que vai ter uma participação importante na Segunda Guerra Sem Mundial, porque a nossa base foi um ponto de Fortaleza e apoio Natal, do né? Era Estado, um ponto de... do Brasil e também das forças aliadas. Inclusive os americanos deram reforço nessas bases, nessas estruturas. Então, ali, E a ali sua... E os seus pais? Você nasceu ali, mas Eu seus nasci pais ali. nasceram ali? Não, Seus- o meu pai, ele é de Mulungu, Mulungu, da Serra? Mulungu, da na Baturité. serra lá em cima, Sítio Madeiro, lá em Mulungu, é ali que está o sítio onde eles nasceram, a família dele toda, Francisco Lopes de Arruda. Tinham também uma fazenda no Canindé, que era mais Não é o perto. Chico Lopes, né? Não político, é exatamente né? o mesmo Chico Lopes, embora seja o Francisco Lopes, os dois, era um nome muito comum. E a família Lopes é uma família também muito forte, muito tradicional. A origem dele, na verdade, é ali do mundo árabe, né? Ah. A tradição deles. Acho que a maioria dos Lopes são sírios, são de origem síria. Vieram para cá como turcos, mas são de origem síria. E o Arruda, que é uma base dos Arrudas, os Arrudas, na verdade, são um misto de árabes com judeus, mas porque o judeu, na verdade, não é uma etnia, é mais a religião. Tá certo? Mas eles têm uma origem ali no mundo árabe, tá certo? É ali que nasce o judaísmo. Oriente Médio. Aliás, é ali que nasce o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todas, digamos que em tese essas religiões são todas árabes, entendeu? De origem ali no Oriente Médio. Mas o meu pai nasce ali, no Mulungu, e a minha mãe, ela é de Mossoró, meu avô de Corrais Novos e minha avó de Caicó. São Potiguares, né? são todos potiguar e o trio já daria um cordel. Mas o seu pai de origem Corrais Novos, agrícola, era agricultor? toda a família tanto a família do meu pai, eram todos de agricultores. Né? A casa da fazenda lá em Caridade, do meu avô, até hoje está construída lá. Tá certo? Toda aquela casa de parede dobrada. Depois ficou com a família Torquato, que manteve a varandada, manteve a casa, inclusive na cor original, uma casa toda azul, tá certo? Ela manteve a família que está lá, uma família muito interessante, muito importante, se mantém lá até hoje. E o meu avô materno, meus avós maternos também, eram agricultores, trabalhavam na agricultura, tinham pequenas propriedades, pequenos terrenos que eles plantavam, não tinham fazendas, mas tinham pequenos terrenos, são todos de origem agrícola, que os filhos vieram para Fortaleza, se encontraram ali no bairro de Macedo. Então, Porque o meu pai veio embora para Fortaleza do Mulungu e ficou aqui e não voltou mais. Então foi para Marinha Mercante. Marinha Mercante? Primeiramente trabalhar lá naquela área do porto, naquela área portuária, atrás de qualquer emprego, entendeu? Então, qualquer emprego foi trabalhar na Marinha Mercante. Depois foi trabalhar no Denox. E hoje, onde é o quartel do Exército, lá no Dias Macedo, certo? Ali era o Denox. O Denox era ali, tinha um portão preto com o nome com letras grandes, aquelas letras garrafais, Denox, que era uma instituição muito importante. Aqui, a Sudene e o Denox eram instituições muito importantes. Centenário Denox é de 1916. Claro, né? 1909. Mais ou menos a mesma época das escolas de artes de ofício no Brasil. Então, depois ele foi trabalhar no Denox, fazer posto no interior do Ceará, e uma coincidência, já que você gosta de coisa inédita, para mim, né, pode não ser para o Distrito Público, mas é uma coincidência extraordinária. O meu pai vai cavar poço aí pelo interior do Ceará, pelo Denox, tá? E cava um poço na fazenda Graviola, em Quixadá, tá certo? E faz uma grande amizade com a família que está naquela fazenda. E um dos filhos do dono da fazenda, do seu Mariano, tem o nome de Enéas. E era um boêmio, o pai gostava muito de sair com violão, com a sanfona, etc. E tal. E um dos filhos, ele bota o nome de Enéas. Então, depois, o seu Mariano conversando com meu pai, o seu Mariano disse, nós estamos lá fazendo Graviola. Aí o papai disse, poxa, eu fiz um poço nessa fazenda Graviola. Tá certo? E a fazenda Graviola era a fazenda da família do seu Mariano, que é o pai da Terezinha Bragamonte. Sim, que é a sua esposa. Que é a minha esposa. Olha só, o destino realmente bonito. Da história, entendeu? E você estudou onde? Lá no bairro mesmo? Eu estudei, primeiramente, nós estudamos com a Nilma, que era a nossa professora, sim. esposa aqui do Messias Pontes, Messias já Pontes. falecido jornalista. Lembro do Messias Pontes. Nosso companheiro de muitas jornadas.
Que é irmão do Zé Maria, né? Que é irmão do Zé Maria. Maria. Ela foi ali praticamente, a minha mãe é autodidata, ela nunca foi na escola. O meu pai chegou até o 2º ano primário, tá certo? E a minha mãe aprendeu a ler e a escrever sozinha, e aprender a matemática, ela com a irmã mais velha, porque ela precisava ensinar os filhos, entendeu? Porque não tinha escola. Não tinha escola. Então como fazer? Tinha que ser a mãe que tinha que ensinar, entendeu? Então ela começou ali a ensinar a gente a cartilhazinha de ABC e a tabuada e tal, mas depois veio a Nilma para ajudar a gente. Depois veio o seu José Duarte Pinheiro, que São era o quantos Zequinha, irmãos? uns 7 irmãos. 7 irmãos. Você Então, tá no... Eu sou o segundo, tenho minha irmã mais velha, depois tenho eu. Então o Zequinha era um jovem que se formou, fez o colegial e resolveu ensinar os meninos e começou ensinando debaixo da latada, na frente da mercearia que tinha lá, do Chico Mota. O vizinho do Chico Mota viu aquilo ali e disse, puxa vida, então bota esse menino aqui no meu alpendre. Então, que era um açougueiro que tinha no bairro, Zé de Abreu. Então, Zé de Abreu abriu a varanda dele, mas você imagina um mês com as turmas era tudo, era menino de 5 anos até 15 anos, tudo junto. Eu imagino que era uma vida bem interiorana, né? Era, praticamente. então aquilo ali, aquilo era uma loucura, aquela aula naquele alpendre, com todo mundo junto, de toda idade, e um barulho, um inferno na porta do homem. Aí daí a pouco a gente começou um movimento, esse movimento resultou, eu lembro que o ex-presidente da associação lá do bairro disse que a primeira manifestação que se realizou, que ele viu eu presente entregando um documento, foi na primeira comunhão. Então na primeira comunhão nós resolvemos entregar um abacaxinado para a maior autoridade presente que a gente tinha ciência da existência, que era o padre do bairro. Então entregamos um abacaxinado pedindo a escola. E criou-se um movimento, alugamos uma casa, essa casa depois se transformou na escola Antônio Dias Macedo. Saiu da casa e foi para a escola Antônio Dias Macedo no bairro, construído no terreno da Fundação Antônio Dias Macedo, que deu o terreno e construiu ali o primeiro embrião daquela escola. Então, primeiras aulas eu tive ali. Depois, o meu pai conseguiu, porque ele foi ser funcionário da base aérea, e conseguiu, funcionário de serviços gerais, conseguiu colocar a gente lá dentro do Gene Gomes, que era dentro do quartel, na que vila. É uma escola... que hoje é ali na Borges de Melo. É. Hoje foi estadualizada na Borges de Melo, ela era dentro da base. É dentro da base. Então era aquela escola dentro de uma mega fazenda que tinha uma vila militar e tinha um aeroporto, entendeu? Então era uma aula fantástica, digamos assim. A gente passava praticamente o dia todo saía dali do colégio e ficava dentro do quartel ali. Tinha fruta ali, se fazia armadilha para pegar animais e pegar passarinho. Futebol, jogava? Jogavam bola, então fui ser diretor até do time de futebol do bairro, entendeu? Já. No segundo quadro. Reserva. Não, perna de pau era segundo quadro. É, Jogava, mas era segundo quadro. Aliás, aspirante, O né? senador político Inácio, tem um time de preferência? Eu sou torcedor do Fortaleza. Desde Mas a esposa é torcedora do Ceará. Ela é muito democrático, não tem... Bem, e aí, isso deve ter que os nossos clubes não caiam. Isso deve ter sido o ensino primário, né? E o ginasial... Primário, depois daqui eu saí para... Do Gene Gomes, eu estudei até encerrar o que seria o ensino fundamental. Depois eu fui para o liceu. O Liceu do Ceará, ali na Praça da... Na Praça Gustavo Barroso, tá certo? Que é aquela Praça dos Bombeiros, chamada aquela Praça Gustavo Barroso. Então, ali na Praça Gustavo Barroso, que é uma pessoa também da história do Ceará, muito importante, conservadora, mas muito importante. Ali eu comecei, ali tinha um movimento já, uma turma ali tinha uma turma do PCB, muito importante. Partidão. De jovens, que estava ali, e a gente já começou a militar ali com aquela Isso turma. já nos anos 70. Já. Nos anos 70, e ali eu já tinha entrado na biblioteca comunitária do bairro, porque o bairro tinha uma biblioteca. Ainda morando lá no Dias Macedo. Morando no Dias Macedo. Então eu entrei na biblioteca, que era um grupo de jovens que tomava conta da biblioteca. E eu entrei na biblioteca porque quem fosse do grupo de jovens tinha direito a ficar com o dobro de tempo com os livros. Então a gente precisava de livros, nós não tínhamos livros. Então a biblioteca tinha os livros, nós íamos para lá e tomavam emprestado pelo dobro do tempo aqueles livros. Aí vou para o liceu. Antes de chegar no liceu, já entrei no grupo de jovens do bairro, um grupo de jovem comunitário. Vou para o liceu e ali eu vou fazer um curso em associação com a Escola Técnica, já é a Escola Técnica Federal, já saiu de Artes Ofícios a Escola Técnica, que não é mais uma escola industrial ainda, na 13 de maio. Um curso combinado ali do liceu com a Escola Técnica, que é de Mecânica de Máquinas, um curso muito interessante, muito importante. E já estudando ali dentro da Escola Técnica via liceu,
também entrei para o curso de eletrotécnica, o curso da própria escola técnica. Mas você tinha já essa tendência dessa área técnica, de tecnologia, essa área de mecânica? A tecnologia, ela é uma coisa assim impressionante, porque você lembra que na infância normalmente a gente queria desmontar os rádios, tudinho, queria fazer de novo, e não dava certo, e faz, eletrônico. monta relógio, desmonta relógio, fazia o curso por correspondência, ele Tinha mandava as correspondência, peças. tinha aquele até entendeu? uma Uma revista. Uma revista correspondência, que a gente mandava, pedia, ele mandava as peças todas. Você comprava aquelas peçazinhas muito baratinho. Eu ganhei então, muito que a de gente presente de Natal. a gente fazia montagem, desmontagem, não dava certo. Eu disse, para o seguinte, vou fazer logo um curso técnico para a gente resolver esse problema. Só que os cursos que a gente escolheu, um curso de mecânica de máquinas e um curso de motores. Basicamente a gente trabalhava muito com motores, mas com a mecânica geral, dentro da escola técnica, um curso muito bom, muito qualificado, com um laboratório de primeiro mundo já para aquela época. Depois o curso de eletrotécnica também, um curso muito bom, um curso de elevadíssimo a formação da escola. Praticamente você já via cadeiras que eram cadeiras da universidade, dos cursos de engenharia, você já via na escola técnica, então é uma preparação muito forte que você tinha. Depois que saí da escola, fui para o curso de matemática, depois da matemática fui para o direito. Então é uma mistura que você vai fazendo na vida, porque a vida vai lhe empurrando para outros setores. E entendeu? movimento estudantil? Você começou a participar quando do movimento estudantil? Já na escola técnica, nós tivemos que entrar no conselho. Quer dizer, a gente já fazia o movimento no liceu, mas o liceu, o movimento você não tinha instituição, porque todos estavam na ilegalidade. Tudo caçado, Grêmio, assim, DCE, CA, isso tudo tinha acabado. Então nós fazíamos muito movimento, mas via o esporte. Entendeu? Que foi a saída que nós encontramos. Vamos fazer assim, vamos fazer o primeiro intervalo. No segundo bloco, nós vamos entrar nessa área política. Como é que você entrou, né? E está até hoje, como é que você entrou e que ano foi, né? Você falou aí um pouco aí da infância, do Dias Macedo e outras coisas mais. Primeiro intervalo, voltamos já. Voltamos a apresentar Encontro Marcado aqui no canal 15 da Multiplay, mas também tem os outros canais, né? 5 da NET, 28 da Oi e 28 da Sky, né? Comente o programa de hoje no WhatsApp do programa, que é Fortaleza 85 99925 1122. Assista os programas anteriores no nosso canal do YouTube, que está no site da TV Mais, tvmais.org. Bom, vamos saber agora do Inácio Arruda aqui, como foi essa entrada dele. A sua família, vamos falar, você chegou aí ao liceu essa época toda e tal, escola técnica. A sua família estava dentro de algum movimento político? Você foi o primeiro da família? Como é que foi isso aí? Você teve exemplos de professores? Como é que foi? Sabe que, Arruda e Zé Maria, quando teve o golpe em 64, tiveram duas coisas que nos marcaram demais. Primeiro, a nossa professora de matemática, que era a Nilma, desapareceu. É mesmo? E todos consideravam que ela tinha sido assassinada pela ditadura. Ela morreu. Então, isso causou assim uma revolta muito grande, porque tinha uma turma de garotos, tudo menino de 6, 7, 8 anos de idade, que ela ensinava, ela ajudava, era voluntária, não tinha pagamento, não tinha nada. Depois, uma boa parte dos militares que atuavam na base aérea de Fortaleza naquele período também foram presos. Foram levados para o Rio de Janeiro, depois é que a gente soube que estavam presos. Isso era de conhecimento nosso, porque o meu pai trabalhava na base aérea e nós estávamos ali relacionados, a gente vivia brincando com aquela turma toda.
E era menino chorando, e não entendia o que estava acontecendo. O que estava acontecendo é que os pais, na verdade, tinham ido para o Rio de Janeiro presos. Eles não tinham ido só passear no Rio de Janeiro, entendeu? Então, aquilo foi criando um posicionamento. Eu disse, não, esse negócio não deve ser bom, porque se prendeu uma pessoa tão boa como a Nilma, e se prendeu militares que a gente tinha um relacionamento, que eram pessoas tão boas, que a gente convivia ali todo dia, e que estavam desaparecidos também, então alguém precisava explicar melhor o que estava acontecendo. Então isso foi criando já a ideia de que isso não dava certo, isso não estava bem. Até chegar em 74, quando eu já estava entrando no grupo de jovens, lá do bairro, que era da biblioteca comunitária, era muito relacionado com a igreja, mas ele era funções separadas, tinha o grupo de jovens da igreja, tinha o grupo de jovens da biblioteca. Então nós fomos juntando aquela turma, e a turma de jovens queria saber se, bom, está bem, então vai ter uma eleição. Tem eleição até para senador. 74, né? 74. Vamos votar. Em quem é que a gente vai votar? Então ele estava lá numa partida de peteca, jogando, porque estava serenando nesse período, estava tendo uma chuvinha, apareceu o milho, a gente fazia umas petecas para jogar peteca. E era peteca e futebol ali no meio de uma pissarra, aquelas que a gente, quando caía, arrancava um pedaço do joelho. Então, e o pessoal querendo saber, porque como já tinham percebido que eu tinha essa realidade ali do grupo de jovens, que discutia muito, e sabiam que a Nilma não tinha aparecido, etc. e tal, e que a gente tinha essa suspeita de que ela tinha sido tragada aí pela ditadura. Então, disse, olha, nós vamos apoiar o Mauro Benevides. E o pessoal diz, mas Inácio, quem é esse Mauro Benevides? Eu não sei quem é o Mauro Benevides, porque eu também nunca vi o Mauro Benevides. E eu nunca estive com o Mauro Benevides, não sei quem é, mas o Mauro Benevides é o candidato do MDB contra o candidato da Arena. Adilson Távora. A ditadura apoia a Arena e nós apoiamos o Mauro Benevides e ponto. Não tem discussão, entendeu? Então formamos uma turma boa, começamos ali aquela campanha para apoiar o Mauro Benevides, que terminou, que venceu a eleição. Então ficou aquela ideia de que, pois, agora o político aqui agora é o Inácio, entendeu? Que não era, eu estava estudando, não estava preocupado ali em fazer exatamente política nem partidária, porque não tinha partido nenhum, Foi uma campanha que se fez ali o movimento do bairro, ninguém era de MDB, não tinha relação nenhuma com o MDB. Entendeu? Nós fizemos uma campanha porque era de fato a campanha contra a ditadura, pura e simplesmente naquela época, e saímos vitoriosos. E o seu engajamento, como é que isso foi se dando aos poucos, né? Porque a partir daí, você então fica ali no olho do furacão. Nós transformamos aquele grupo de jovens num grupo muito politizado, que tinha muitas ideias, transformamos aquelas ideias em atividades permanentes, principalmente esportivas, mas ali a gente já tinha o jornal Em Tempo, já tinha o Pasquim, já tinha o jornal, apareceu o jornal Movimento, daqui a pouco a gente passou a ter acesso ao jornal Classe Operária, porque retornou ao nosso ambiente a Nilma Jacomicias, que a gente não conhecia, tá? Não tinham sido mortos. Retornou. Eles estavam na clandestinidade no Maranhão, né? Tinham sido presos, de fato, foram presos 2 ou 3 vezes, foram para o Recife, mas conseguiram sair, e daí foram para a clandestinidade, ficaram no Maranhão. Apareceu a Nilma, apareceu o Messias, e me lembro muito bem que a gente não sabia onde que aparecia o jornal Classe Operária, que chegava mimeografado, naquele mimeógrafo a álcool, que eram distribuídos clandestinamente, aparecia debaixo da porta, lá no grupo de jovens, apareceu o jornal. Eu digo, prega aí na parede esse jornal. Só com o jornal Classe Operária, pregado na parede. Em 75, 74, 76, era uma subversão total. E o grupo de jovens funcionava dentro do Centro Social Padre Guilherme Vassen, que era um órgão do Estado, do governo do Estado. Entendeu? Então era um insulto. Eu sei que daí a pouco o grupo de jovens passou a ser muito vigiado, muito controlado, porque a sede do DENOX não era mais DENOX, agora era um quartel do Exército. E dentro do quartel do Exército tinha unidade do ICOD. Olha que só. funcionava lá dentro. Todo dia passava Você lá na porta. dentro do covil então, cercado, mas sem dar muito bola para aquilo, porque eu dizia, sabe aquela turma de meninos, de jovens, vamos em frente, vamos embora. Só que também havia a ditadura já estava ficando mais fraca, e do grupo de jovens eu fui para a diretoria do time de futebol. Da diretoria do time de futebol, eu terminei na Associação de Moradores do bairro. Da associação, eu fui junto com o Messias criar a Associação Interbairros, que reuniu várias associações de moradores. Lembro perfeitamente, porque quem nos deu guarida foi exatamente o Dom Aloysio, aqui no Seminário da Prainha. Ele colocou ali o Seminário da Prainha à nossa disposição para a gente organizar as associações de moradores numa instituição
mais unitária, e dali que sai o primeiro congresso da Federação de Bairros de Favela, que cria a Federação de Bairros de Favela de Fortaleza, E você que eu foi vou o ser o primeiro presidente. E não tinha nenhum, assim, chamou a atenção algum vereador, deputado, mesmo do MDB? Naquela a época, gente- esses políticos A gente esses teve, políticos deram nós ajuda. tivemos alguns episódios. Quando eu era diretor do time de futebol, surgiu um vereador, que nós não vamos nem falar disso, porque a pessoa ainda está nas leads, digamos assim. Então, um vereador surgiu, queria ser deputado estadual e queria o apoio do time. Chegou lá com, só vou dar camisa, vou dar não sei o quê para papai. Eu digo, rapaz, tá bem, o senhor é uma pessoa muito decente. Agora fala o seguinte, me diga aí uns 3 problemas do bairro, assim, que o senhor considera que são importantes. Ele disse, não, vamos fazer o seguinte, eu dou a camisa e o calção. Tá? Aí digo, 2 problemas do bairro. Senão também dou a chuteira. Tá certo? 3, um só problema. Não, eu vou dar as redes. Tá certo? Aí chegou na rede, terraplanagem e tal, mas nada de problema nenhum do bairro, da comunidade. Eu digo, rapaz, nós temos tanto problema e o senhor vem para cá só para dar material. Aí eu disse assim, vamos fazer o seguinte, me diga o nome da rua que o senhor entrou. Aí o cara levantou-se e foi embora. Porque também não sabia o nome da rua. Resultado, eu fiquei sendo responsabilizado, porque acabamos de perder o material todo. Perdeu quase o time. Mas nós né? fizemos uma festa de arromba, com o apoio do Sargento Melo, na época, que foi quem conseguiu o aval final para que a banda de música, o conjunto musical, que era um dos mais importantes da cidade, só tocava no Náutico, no Ideal, no Líbano, no Yacht Club, tá certo? O Melo terminou conseguindo para a gente, para ele tocar no Dias Macedo, num terreno velho que era lá no Padre Guilherme Vasco, que a gente fez o cimento de última hora, botamos uma cerca de arame farpado com uns estacas de sabiá, tá certo? Eu me lembro desse conjunto chegando às 3 horas da tarde do sábado para tocar, os caras olhando assim, Melo, onde é que você meteu a gente? Que buraco é esse? Nós vamos tocar aqui mesmo, vamos tocar aqui. Resultado, a festa foi de arromba. A gente arrecadava o dinheiro no saco, entendeu? Na porta, o cara ia entrando e ia botando o dinheiro no saco. No final a gente amarrou a ponta do saco aqui, está aqui o dinheiro dos faraós. Os faraós. Os faraós era Faraós banda. era banda. Era uma Conhecida, uma realmente. banda fantástica, um conjunto musical espetacular. Tocou lá no Dias Macedo, recebeu o dinheiro e o menino dos faraós disse, pô, Inácio, primeira vez que a gente termina uma festa Recebe e na hora. recebe o dinheiro na Recebeu, hora. não, olha só. Porque nos outros clubes passa 1 mês, 2 meses, 3 meses e quase a gente não recebe, entendeu? Mas vamos avançar Compramos porque... o material do time de primeira qualidade. Vamos ter que Vamos avançar, avançar. porque tem muita Tem coisa muita aí. coisa ainda. Mas Vamos daí chegar, veio a 1981, então. Aí eu já 81, estava no PCdoB, Pois é, mas na clandestinidade, porque não tinha Clandestinidade. partido legal. 81. entendeu? E a sua primeira candidatura? Pronto, tirando a candidatura que você... Mas em 82 teve eleição, nós elegemos o Chico Lopes, vereador, Sim, em Chico Fortaleza. Mas aí, Mas tivemos vários pelo outros MDB. candidatos. Mas Não, por pelo quê? MDB. Pelo MDB, não, Chico tinha, Lopes. não tinha legenda, nós não tínhamos partido organizado. Elegemos o Chico Lopes e tivemos como candidato que tiveram forte votação o Raimundo da Mata Sim, e o Luiz Carlos Paes, que hoje é o presidente do PCdoB. sim. Também teve forte votação naquela época, era uma liderança estudantil muito querida e muito respeitada, teve uma votação muito, muito forte. Aí daí veio a campanha das diretas. Diretas. E a campanha das diretas, E a sua atuação era só política, a sua atividade, ou você profissionalmente? eu já trabalhava no Tribunal de Justiça do Estado. Ah, você é concursado do Tribunal de Concursado do Justiça. Tribunal de Justiça. Eu já estava ali trabalhando. A gente fazia durante 10 anos seguidos, até ser eleito vereador, eu trabalhei muito intensivamente no tribunal, fazia mutirões de sábado com umas mulheres fantásticas que nós tínhamos lá, que dirigiram as atividades de uma divisão importante do tribunal. A gente fez muita coisa. Criamos a Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça, ajudamos ali a criar. Participei da primeira diretoria, da primeira direção da associação. Então, tudo isso foram coisas que a gente foi construindo ali, porque já estávamos na militância muito, muito ativa. Mas um evento grande que surgiu aqui, além das lutas por moradia, que eram intensas na Federação de Bairros, entendeu? Intensas, eram muita atividade, todo dia, toda hora. Isso porque criou-se uma crise com a moradia, com aquela questão de expulsão das favelas, retira o povo das favelas, leva para mais longe ainda. As favelas mais centrais estavam sendo desmontadas, a especulação imobiliária avançando sobre essas áreas, e tinha que expulsar esse povo, entendeu? E às vezes abertura de vias e tudo, não tinha negociação, não tinha debate. Então nós entramos nessas negociações, os conjuntos construídos em áreas terríveis, dentro de lagoas, sem drenagem, sem nada. O conjunto Ceará foi construído dentro de uma lagoa, dentro de um riacho. Quer dizer, o conjunto Esperança é dentro de outro riacho. A Caracuzinho, Novo Oriente, já em Maracanaú, também tudo dentro de áreas baixas, que precisavam ser drenadas intensamente, e o pessoal pagando caro. Então a gente fez muito movimento forte. Isso, querendo ou não, projetou
o movimento e também quem dirigia o movimento. No caso, eu estava ali dirigindo o movimento. E aí, em 82, foi feito Em 82, ajudamos ali a eleger o nosso primeiro vereador, digamos assim, que foi o Chico Lopes, tá, foi eleito vereador. Mas E a sua primeira candidatura, quando 86, foi? 86. Também pelas circunstâncias. Eu não era candidato. Ali nós já tínhamos decidido, praticamente, a partir de tomar a seguinte decisão. Candidato nosso, para valer, era o Benedito Bezerril, na legenda do PMDB. Porque nós tínhamos acabado de legalizar o partido. E o Bené ainda estava aqui. Entendeu? Então, como o Bené não teve tempo de sair, se saísse não poderia ser candidato, então o Bené é aqui candidato. E para a federal, nós já tínhamos decidido apoiar o PAIS. PAIS do MDB federal. Do 86. PMDB, que já era PMDB, já não era mais MDB, já era P, PMDB. Tinha agregado o P. Então era Paz de Andrade com o Benedito. Só que nesse meio do caminho, já nas vésperas da eleição, o Amazonas, que era o nosso presidente, o Amazonas, chegou aqui e disse, gente, nós precisamos ter um candidato. Quem é que vai dizer qual é a nossa proposta para a Constituinte? O que nós vamos defender na questão urbana, na questão agrária, tá certo? Dos direitos sociais, dos direitos trabalhadores. Quem é que vai falar? Nós não podemos falar por outra legenda. Se nós legalizamos nosso partido, temos que ter um candidato. Aí se discutiu para cima e para baixo. Quem é que queria ser candidato assim para perder uma campanha, só para divulgar a proposta. E mexemos com todos. Precisamos colocar alguém que tenha uma liderança, que seja respeitado na cidade. E nós estávamos ali na Federação de Bairros. Tínhamos uma liderança popular, digamos assim, e o pessoal considerou que era muito importante ter o candidato. E eu fui escolhido ali para ser o candidato em 86. Pois é. Aí, quando chegou em 88, você é eleito vereador em Fortaleza. Vereador. Aí vem na sequência, vem a eleição de vereador, foi eleito vereador e formou-se uma sequência. Vereador em 88, que foi a questão da lei orgânica da cidade, quer dizer, a Constituição da cidade foi feita ali em 88, 89, em 89 precisamente, está completando exatamente 30 anos este ano, a lei orgânica. Eu tive a satisfação de participar do grupo ali que ajudou a organizar a lei orgânica, um grupo fantástico. E o plano diretor está sendo revisto agora. Revisto agora, que é muito importante, entendeu? A peça mais importante da cidade é o plano diretor, tem que ser intensamente debatido. Acho que a gente tem que, talvez as próximas personalidades que vocês vão convidar sejam pessoas ligadas a essa questão urbana. Tem professores fantásticos aí que discutem esse assunto, tem lideranças políticas também, acho que são muito interessantes. Então, ajudamos a construir a lei orgânica, a meia no cinema, tem 30 anos este ano. Meia estudantil. Meia estudantil. Cinema e a garantia da meia nos ônibus, a garantia, digamos assim, constitucional, na lei orgânica. Por que nós botamos na lei orgânica? Porque a meia já existia. Mas a meia qualquer um podia acabar com ela a qualquer hora. Bastava ter maioria na Câmara. Aí nós dissemos, vamos colocar uma emenda na lei orgânica e constitucionalizar essa conquista estudantil. Porque tinha um movimento para acabar. Então, no movimento para acabar, vamos constitucionalizar. E constitucionalizamos, uma conquista muito grande, também está completando 30 anos este ano. É porque o inúmeras outras que não sabe, a União tem a sua Constituição, né, federal, os estados têm as suas constituições estaduais e o município tem a lei orgânica. Lei orgânica com figuras fantásticas. Eu não vou Agora, enumerar os vereadores, a sua história é muito vasta. Vamos avançar. E você teve uma carreira assim fulminante. Você está dizendo o seguinte, você começou como vereador em 88. Como é que saiu para deputado? Para deputado estadual, então veio a eleição de deputado estadual na sequência. Na sequência. Nesse intervalo, tivemos a eleição presidencial. Isso. Sim. E na eleição presidencial, que era uma eleição solteira, primeira eleição presidencial, nós ajudamos aqui a coordenar o Comitê de Apoio à Candidatura do Lula. Também numa façanha, porque o Lula foi candidato e a uma certa hora queriam colocar como visto o Lula alguém do PCdoB. E o PCdoB, que tinha muito tempo de televisão e que entregou na mão do Lula, um tempo gigantesco, teve uma polêmica enorme, porque o Roberto Freire era do PCB. Mas a gente dizia que o Roberto Freire não era mais comunista, entendeu? Então estava se aproveitando apenas e que a gente tinha que ter um candidato. Mais uma vez o Amazonas interveio no debate e disse, não, gente, se nós estamos dizendo e achando que ele não é mais comunista, então não nos preocupemos com ele. Vamos ajudar a construir um caminho para a esquerda. E naquelas circunstâncias se considerou que o melhor nome para construir um caminho para a esquerda no Brasil seria o nome do Lula ou do Brizola. No peso popular, etc. e tal, terminou o PCdoB apoiando o Brizola. E lembro do Haroldo Lima, indo para Brasília, saindo de São Paulo, indo para Brasília. Haroldo Lima é deputado da Bahia. Federal da Bahia. Saindo de uma reunião em São Paulo para ir até a casa do
José Paulo Bisol, que tinha acabado de sair do Bom vice, PMDB né? Pra ser para ir para senador o do PSDB, senador do Rio Grande do Sul. Desembargador aposentado. Ele tinha saído do PMDB e foi para o PSDB, com Covas, não sei quem. Isso bem depois. Aí nós fomos lá para a casa dele e disse o seguinte: ó, Zé Paulo Bisol, agora você fala o seguinte, você sai do PSDB e entra no PSB. O Arraes tinha topado, e o Arraes disse: não, rapaz, será que ele vai aceitar? Ele acabou de sair do PMDB para o PSDB. Aí eu digo: não, vamos ter que passar lá um dia na casa dele. Eu sei que uma reunião grande que se prolongou, entrou pela madrugada, e no final a gente convenceu o Zé Paulo Bisol a ir para o PSB e ser o vice do Lula. Uma campanha fantástica, maravilhosa. E como eu era coordenador, projetou mais ainda. Aí você Estava será na Câmara. deputado estadual, em seguida deputado federal, por 3 vezes, sempre no PCdoB, sempre em oposição ao governo federal e aos governos estaduais também. Vamos avançar. Vamos, nós vamos ter que fazer agora o nosso segundo intervalo. Vamos fazer. E chegar nessa reta final, porque nós vamos ter que ir uma palhinha no final a respeito da atuação do secretário Inácio Arruda Tá bem. na Secretaria de Ciência e Tecnologia em Ciência Superior. Voltamos já. Voltamos a apresentar Encontro Marcado com Zé Maria Filomena Arruda Bastos aqui no canal 15 da Multiplay, canal 5 da NET, canal 28 da Oi e da... Qual é o outro mesmo? Esqueci. NET, Oi, Multiplay, ajuda, dona. Aqui é Sky, ao vivo, hein? Sky. E a as Sky e a Oi. principais Ó, bote aí, vai operadoras de procurando. TV por assinatura no Brasil. Procure aí que você encontra o programa Encontro Marcado em qualquer lugar do mundo. Ou pela internet, rodar, teve mais... vai Se encontrar. rodar, vai encontrar, né? Mas, Vai senador, é Sim. muito assunto, né? É. Vamos adiantar. Você foi Sai de vereador, deputado estadual. deputado federal sempre no PCdoB, sempre em oposição ao governo federal, ao governo estadual, um partido assim. Hoje eu não chamaria de extrema esquerda, mas a época era extrema esquerda. Aí chega um episódio muito marcante na sua carreira, né? Você foi candidato a prefeito em 2000, tinha sido acho que 96 já, né? 2000, vai ao segundo turno contra o Juracy, né? Uma campanha muito apertada, né? Muito, bateu na trave. O Juracy Magalhães foi um prefeito, 3 vezes prefeito de Fortaleza, o mais jovem não lembro, mas foi reeleito Ele foi eleito, ele era vice do Ciro. Ciro. Aí assumiu, porque o Ciro saiu para governador, ele assumiu. Depois ele elegeu, quer dizer, com o apoio dele foi eleito o Cambraia. Cambraia, também. isso. São todos grandes prefeitos da cidade. E na sucessão do Cambraia, que eu já fui candidato também com o Juracy. Ah, já, certo. O Juracy foi eleito Eleito. em 96, teve um mandato já com muita dificuldade, e foi reeleito em 2000, que foi quando eu fui para o segundo turno com ele. Ah, você foi em 2000, isso. Agora, chega a eleição de 2004, né? Lula já era presidente, né? Então, havia pelo menos comentava-se nos bastidores que havia um acordo, né, um compromisso, né, do PT nacional e do PT também estadual em apoiar o seu nome para a sucessão do Juracy 2004. E quando surge a Luiziane e fura, né, esse acordo, né, esse entendimento e sai candidata. Havia mesmo esse compromisso de apoiar? Não, nós sempre discutimos muito com o PT, né? Você vê que nós... Sim, mas havia o compromisso do presidente, da direção do PT nacional, É que o PT... em apoiar o seu nome para prefeito? De algum segmento do PT. É que nacionalmente sempre se monta uma mesa
de debate entre os partidos, e no caso nosso, nós tínhamos uma mesa com o PT, com o PSB, com o PDT, esses partidos todos estavam na mesa discutindo permanentemente. E com o grau de relação que a gente tinha com o PT, você vê que em 89, nós podíamos ter tido candidato. Nós tínhamos projetado uma liderança, um Haroldo Lima, candidato à presidência da República, era um debate extraordinário. Ou já naquela época, digamos, o Aldo Ribeiro, que era do partido, ou o Aldo Arantes, foi presidente da UNE, uma figura também espetacular, que tinha fortes relações com vários movimentos, com a CNBB, com a OAB, com a ABI. Então você tinha nomes assim muito fortes para disputar uma eleição presidencial. Mas você, compreendendo que precisava construir um movimento para o campo popular e de esquerda, apoiou o Lula. Então, por isso, a gente tinha sempre muita intimidade para discutir com o Lula. Então, embora não tivesse um compromisso formal do PT com a candidatura nossa, nós sempre falamos do PT que nós íamos ter um candidato aqui e nós esperávamos o apoio do PT. Mas o PT sempre tem uma estrutura local para decidir. Ele monta um grupo de trabalho local e aquele grupo de trabalho realiza os seus encontros e a decisão é nesses encontros. Então, no final, o PT resolveu ter candidato. Então, nós não tivemos o apoio parece do que PT. por um voto, né? Foi por um voto por que voto. Até teve uma segunda votação, né? Por um voto nós ficamos com apoio e depois mudou e acho que por 2 ou 1 também deixou. E a direção? Acho que era o Zé Guimarães era o presidente? Não, acho que não era não. Acho que na capital sempre foi diferente. Porque a capital eles têm um diretório. Tem Bem, agora, tá bom. Você era, assim, do flanco. Em 2006. Do flanco mas eu vou ainda explorar 2004 ainda. No flanco da esquerda, progressista, não sabe assim, você era pleno favorito, né, até aquela eleição. Você acabou em terceiro lugar, não foi o segundo turno. Né? Essa foi a Luiziane e, se não me engano, o Moroni foi o primeiro, a Luiziane foi a segunda. O fato de você ter, né, apoiado a reforma da Previdência do Lula, que incluía, inclusive, a cobrança dos inativos. Aliás, você tem uma polêmica. Você disse que não apoiou a reforma, aí tem outros dizendo que você apoiou. É que tem duas. O problema é que todos. Isso pesou, porque o problema é que todos o seu eleitorado cobra muito, na época cobrava muito isso, que foi uma contradição do seu discurso, da sua luta em favor dos aposentados, né? Então, a votação da reforma da Previdência no governo do Lula foi uma reforma voltada para o serviço público. Sim. Não tinha regime geral. Não se tocava no trabalhador, no operário, do comerciário, do bancário. Nenhum desses servidores. Sim, mas na cobrança do inativo, sim. Não, de jeito nenhum. A cobrança do inativo é só a partir do limite. Só a partir do teto. Do teto, só a partir do teto. Que não mexe com o servidor do regime geral. Não mexe com nenhum operário, com nenhum trabalhador, com nada. Era só quem fosse acima. E nessa votação... Mas o funcionário público era base sua também, né? Você tinha um apoio grande do funcionário público. E mesmo nessa votação, era o que passasse daqui. Foi nessa votação que digamos assim, que o bicho pegou. Sim. Porque essa era como se fosse a principal votação da matéria. Agora, como é que se votou a reforma da Previdência? Você rebota o geral, porque o geral, digamos, todo mundo, uma grande maioria está de acordo, tá certo? Então a grande maioria está de acordo. Agora vamos no destaque. No destaque não está. Então na hora que botou para cobrar de inativo, a posição nossa, partidária, foi contra. E nós encaminhamos o voto contra, tá certo? Nessa posição. E outros que eram contra a votação geral, votaram a favor dessa. Mas esses que votaram a favor, nem apareceram no debate. Eu só apareci nesse debate porque eu era candidato. Se eu não fosse candidato, eu nem tinha aparecido nesse debate. Nem se discutiria esse assunto. E o peso disso, qual foi o peso? O peso não foi esse. O peso é que naquelas circunstâncias, com os conservadores e a direita sempre tendo, no mínimo, 25% dos votos de Fortaleza, você vê que o Moroni veio seguidamente tendo 25% dos votos. É como se ele já estivesse no segundo turno em cada campanha. Quer dizer, para tirar do segundo turno sempre era muito difícil. Tá certo? Era como se fosse o Lula na presidência, claro. Sempre estava no segundo então, turno. Veja como é que era a situação da campanha de 2004. 2004 foi o seguinte: Moroni, 25%. O segundo colocado era Inácio. Tá certo? No meio da campanha, tá, surge o Cambraia. O Cambraia vai para primeiro lugar. O Cambraia fica em primeiro, Moroni em segundo, Inácio em terceiro. Tá certo? Então, nessa disputa, para ver em quem mexer, então nós consideramos o seguinte: como é que nós vamos mexer esse tabuleiro aqui? Com o Moroni era muito difícil mexer. O voto dele era esse voto conservador,
da direita e da extrema-direita e da direita votavam no Moroni. Então ele já tinha aqueles votados. Você não tinha como mexer lá, entendeu? Onde é que você podia mexer? Você só podia mexer no Cambraia. Então nós passamos a debater com o Cambraia, tá certo? E o Aloysio Carvalho também, que era do... Mas o Aloysio era uma outra situação. Ele não estava aqui nesse bloco, tá certo? Então a gente sabia que o PT tinha muita força, porque a marca do PT e do Lula estavam com a candidatura do PT. Entendeu? Então ela vinha aqui por trás. Ela estava correndo solta, ninguém discutia. O meu problema era entrar aqui entre esses aqui. Quando começou a se discutir com o Cambraia, eu lembro perfeitamente que o pessoal nosso que estava olhando as pesquisas disse, não tem jeito. Nós temos que enfrentar um debate com o Cambraia, mas o risco é absoluto. Esse debate pode tirar os dois do segundo turno. E o fato foi esse. Tirou os dois. E o Cambraia ficou em quarto, eu fiquei em terceiro. Mas tudo está muito perto. E a Lisiane vinha solta aqui, passou. Aí veio a eleição de 2006. Em 2006, a mesma coisa. Enfrentamos o Moroni. Moroni. 2006... Que já tinha muita força. Você tinha uma eleição garantida para reeleição para deputado federal e assumiu um risco de... Claro. Para o Senado, né? Contra o governador Augusto Alcântara, mas que era quem estava na máquina, o Cid Gomes tinha um apoio do PT, do governo federal, que tinha muito popular. Então, você ver, e um apoio informal, sei lá, do Tasso Gereissati, mas foi uma decisão difícil. Difícil porque era uma eleição majoritária, novamente, com todos esses pré-requisitos. Que você pode, o mesmo debate que você pode arguir que me prejudicaria em 2004... Inclusive você começou muito abaixo das pesquisas. Muito acho que você ganhou a eleição na semana, digamos assim, na semana. Mas eu estou dizendo que os mesmos problemas, digamos, que se pode anunciar que você teria por uma votação assim, o assado para 2004, você tinha em 2006. Tinha uma particularidade. É que o PT estava me apoiando. Ah, sim. Então aqui era... Você era o candidato de todos aí, de todos da esquerda. Então juntou o Cid, com o apoio do PT, com o PCdoB, tudo aqui nesse bloco. Acho que o PDT também entrou aqui nessa época, em 2006. Então fizemos um bloco unitário e ganhamos a eleição, entendeu? Então o problema principal em 2004 é que nós saímos divididos. O PT estava de um lado, o outro estava do outro. Mas nós estamos correndo aqui. Bom, você passou os 8 anos como senador. Fale um pouquinho desse seu período aí, Inácio, no Senado. É que a batalha de 2003, na verdade, como deputado federal, até o Senado da República, foi muito intensa. Porque trata-se de você colocar de pé um governo de feição nacional, que defenda um projeto de desenvolvimento nacional, que defenda mais independência para o Brasil, e que tenha um programa de desenvolvimento. Então não foi uma batalha fácil, não foi uma discussão fácil no Brasil, porque as elites conservadoras do Brasil, elas não defendem a pátria. Elas até se vestem de verde e amarelo para fazer uma fanfarra, etc. E tal. Mas defender o país, defender um projeto de desenvolvimento, defender a inclusão social, defender programas que permitam que o povo todo tenha direito. A gente acha muito bonito dizer, na Coreia a educação para todos é igual. Então o filho do mais rico coreano estuda com o filho do mais pobre, nem tem mais atualmente o mais pobre coreano. Estão todos numa situação boa na África do Sul, na Coreia do Sul. Então, todos têm direito à educação de qualidade. Tá? Mas isso é uma decisão política que tem um custo. A educação boa é cara. E fazer isso para todos significa ter um programa muito avançado. Então, essa batalha para fazer a inclusão social no Brasil e permitir que as pessoas pudessem ter o direito de comer 3 refeições por dia, gerar emprego no país permanentemente para a juventude, formar tecnicamente. Quer dizer, quando eu entrei na escola técnica para fazer o curso de eletrotécnica, o vestibular era mais difícil do que entrar na universidade, porque as vagas eram poucas, só tinha ali, naquele lugar. Não tinha outra escola pública de qualidade como aquela. Hoje são 33 no interior do Ceará, mais a capital. A universidade era só em Fortaleza, hoje está espalhada pelo interior do Ceará. Entendeu? Então, essa inclusão, esse programa forte de avanço nessas áreas, tanto econômicas, e todas têm impacto econômico. A questão de se alimentar, a questão de ter uma recuperação do salário mínimo, fortalecer o salário mínimo. Entendeu? Então, tudo isso teve um impacto muito grande e gerou desconforto na elite financeira, principalmente. E agora, recentemente, teve um debate sobre essa questão da inserção do Brasil na América do Sul e a liderança do Brasil,
E o embaixador americano, eu lembro perfeitamente dele, porque eu vi várias vezes no Congresso Nacional, o embaixador americano, que já não é o atual embaixador, o embaixador que já saiu ele esteve aqui no tempo do Clinton e depois voltou com Obama. Então o embaixador disse, olha, nós não poderíamos permitir isso, que o Brasil se transformasse na grande liderança da América do Sul, com as suas empresas sendo as principais vendedoras de serviços para os países da América do Sul, e que as suas indústrias também pudessem ser as principais fornecedoras de equipamentos industriais para a América do Sul. Quer dizer, isso pertence a eles, não pertence a nós. Então, Então, implantar esses programas, eu lembro do primeiro programa, quando a gente foi implantar, uma reunião na presidência da Câmara, tá? Para a gente pegar um programa que chamava PPI, era o Plano Piloto de Investimentos, com recurso do superávit primário. Como pegar recursos do superávit primário e colocar num programa que gerasse desenvolvimento no país, até chegar no PAC. Então veio o PPI, depois transformou-se no PAC, que era o Programa de Aceleração do Crescimento. E depois do Programa de Aceleração do Crescimento é que veio Minha Casa Minha Vida, que agregou-se ao Plano de Aceleração do Crescimento. Tudo aquilo gerava um movimento de circulação de recursos, de dinheiro na economia brasileira, fortalecia as empresas, fortalecia a economia brasileira, mas isso era como se fosse uma coisa meio inaceitável. Eu lembro depois de um discurso, eu vinha aqui de um debate na Assembleia Legislativa, e vinha comigo uma menina da Associação de Moradores, uma senhora, e um debate no rádio por conta de um texto da Danusa Leão, sobre a questão da empregada doméstica dela, ela dizendo, é um absurdo, agora eu vou encontrar minha empregada doméstica em Paris. Entendeu? E a menina ficou aqui indignada, ela disse, pô... Teve também a esposa do Renato Aragão, né? Que teve eu sou presidente da Associação de Moradores do meu bairro, mas eu sou empregada doméstica. E a minha filha está em Paris, e eu quero visitá-la. Entendeu? Mas então, esse rancor um pouco senador, setor assim, da alta elite brasileira, por econômica. Exemplo, essa política também dos campeões nacionais, né? De se conceder empréstimos bilionários a empresas brasileiras para investirem também no exterior, que aconteceu que acabou irrigando muito recurso para a JBS, para o Odebrecht, lá para o Ike Batista. Isso também não foi equivocado? Isso é um debate. Tem um menino que foi presidente do BNDES, aí já durante o período Você sabe que derrubaram a presidente da República sem absolutamente nenhum crime, entendeu? Uma vergonha praticada pelo Congresso Nacional. Entendeu? Um golpe de Estado descarado, mas usando o Congresso Nacional e o Judiciário. Entendeu? Foi uma coisa descarada, descabida. Mas o presidente do BNDES do período do Temer, ele deu uma declaração sobre a questão do papel do BNDES. O BNDES do Temer foi primeiro ter uma presidenta... Foi a Silvia, depois o Rabelo. Isso. Então, o presidente do BNDES... Maria Silvia. Maria Silva Bastos. O Rabelo fez um discurso respondendo a um jornalista que queria as informações em tempo real, quase, do BNDES. E ele foi explicar qual é o papel de um banco de desenvolvimento. Tá certo? O BNDES não é para fazer modelagem de privatização, que agora está sendo chamado novamente para isso. Isso é papel do BNDES. Fazer modelagem de venda de empresa nossa. Isso não é papel do BNDES. Se você contrata um serviço de terceira categoria, qualquer um faz, entendeu? O BNDES não. O BNDES é para pensar o desenvolvimento. Foi criado para isso. O Getúlio criou o BNDES, foi para o desenvolvimento, foi para, de fato, pensar o progresso do país. Tá certo? E não para fazer modelagem de privatização dos nossos ativos, das nossas empresas. Acho que aproveitar o quadro técnico absurdo. também do BNDES, né? Mas é uma vergonha, o quadro técnico tem em todo lugar. Então vamos ter que chamar o banco não, o banco... Para outro dia. O banco é um banco de desenvolvimento, gerar desenvolvimento do país. Nós vamos ter que chamar Vamos falar da atuação da secretaria. Eu vou começar... também fazer uma pergunta aqui um pouco assim, mais quente, né? Você atuou a sua vida política quase toda enfrentando, quer dizer, apoiando greves, né? Até legítimas, né? De professores, de médicos, de professores, de motoristas, bancários, né? Você já chegou na Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, assumiu com uma greve, acho, de 4 meses. É verdade. Na sua gestão já tiveram, quase todo ano tem uma greve de 3, 4 meses. Como é que é enfrentar? Está do outro lado. Isso é muito interessante. Eu acho que é uma riqueza. Porque, greve na UES, UVA e URCA. Uma riqueza porque, primeiro, você
Primeiro foi um movimento social intenso, de manifestações populares muito forte. Depois o parlamento, uma escola fantástica. O fato de ter ajudado a fazer a lei orgânica de um município tão importante como Fortaleza, isso aí é extraordinário. Depois vem o Congresso Nacional, Senado da República, que é como se fosse um PhD, tá certo? Claro. De formação política intensa. Negociação. Aí você vem para o executivo. Quer dizer, muda tudo. Muda tudo e é outra escola, tá certo? É um outro aprendizado. Que eu considero assim também muito importante na minha vida. A gente poder compreender o que é você não só falar dos programas e reivindicar os programas, é executá-los e saber que ali você é o gestor e que você tem que também ter coragem de enfrentar os problemas, tá certo? Porque eles vão surgindo e é aquilo, nós recebemos o governo com uma greve já longa, os estudantes prejudicados, todos prejudicados, e a primeira reunião do governador Camilo, depois que tomou posse, foi a reunião com os grevistas, tá certo? Então, saber que você tem, estando no governo e sendo executivo, você tem que fazer negociação política também, permanentemente. E o governador Camilo tem essa facilidade. É um governador que tem a compreensão, porque ele foi militante na universidade, ele foi militante fora da universidade, já no serviço público, como funcionário do IBAMA, ele foi professor na FATEC, lá do Juazeiro do Norte, ele sabe o que é isso, entende, compreende, e ele é militante de um partido do campo popular. Então, acho que isso facilitou a gente negociar ali no começo da greve. Só que depois que você negocia a greve, você tem que começar a executar aquilo que você prometeu, acordou. E tinha muita coisa que tinha sido acordada ainda no governo anterior, tá certo? Mas ficou para cá. Quer dizer, o recurso que tem que ser investido, ele tem que ser adquirido aqui e agora, tá certo? Então, o Camilo disse, não, eu vou honrar, não posso fazer milagre, mas eu vou honrar aquilo que foi compromisso. Então, nós passamos a executar naqueles 4 anos. Ainda tivemos uma greve ou outra, mas hoje eu acho que está mais pacificado, mais compreensão também do que é a situação política que o país vive e que a economia cearense vive. Mas é muito importante, para mim foi um enriquecimento muito forte ter tido a oportunidade de governar com o Camilo durante o seu primeiro mandato e estar com ele agora nessa segunda gestão, que eu acho que a gente pode acelerar um pouquinho mais. Os projetos aí, rápido, os projetos da Secretaria. Apesar de serem muito grandes, quer dizer, nós temos um programa, acabamos de implantar um programa chamado Cientista-Chefe. Ele é um programa que busca unir as competências fabulosas que tem nas nossas universidades, estadual, federal, IFCE, Unifor, grandes competências. Nós nem imaginamos o que tem. Eu tenho entrado no laboratório e visto gente trabalhando, produzindo, é uma coisa fantástica. Nós produzimos ainda muito para fora, então a gente precisa produzir mais para dentro. Então criamos um programa de cientista-chefe para fortalecer a atuação pública, para ela ter capacidade com as competências que nós já temos dentro da nossa universidade, das nossas instituições. Então nós podemos melhorar mais ainda. O Estado do Ceará, em vez de ser o primeiro na educação do ensino fundamental pública, ele ser o primeiro no ensino fundamental, ser o primeiro na educação básica, que nós vamos já dar esse salto, e depois ser um dos primeiros na educação superior. E ao lado disso tem um grande programa de empreendedorismo. Quer dizer, nós temos que ter as nossas universidades com capacidade de criar empresas todo dia. Todo dia as nossas universidades têm que estar criando empresas novas. E montamos um programa de startups que está funcionando espetacularmente. Agora mesmo vamos começar um grupo com 220 times que vão durante 6 meses, jovens, tudo é gurizada. A gente tem escola fundamental de 8ª e 9ª série do ensino médio, que já pode entrar, escola, ensino fundamental e o pessoal das universidades. Juntos, eles desenvolvem produtos e tem gente que entrou com CPF no time, transformou-se em CNPJ e já teve investimento dentro dessa empresa que é CNPJ, que os recursos foram maiores do que o que o governo botou no programa durante os 4, 5 anos. Olha só, um retorno, né? Retorno fantástico. O tempo já passou, Inácio, mas eu queria esse percentual de recurso do orçamento para a secretaria, como é que foi? Então, Isso é uma coisa difícil de conquistar, não? Não, difícil de executar, porque de pôr em prática, né? Porque eu não estava como deputado estadual na hora que na hora que formatamos a Constituição. Mas nós criamos um movimento em Fortaleza, com figuras assim extraordinárias aqui da militância dentro da universidade, dentro da academia. E com essa turma, nós conseguimos conquistar na Constituição Estadual os 2% para investimento em ciência, tecnologia e inovação no estado do Ceará. Então nós conquistamos aí, está na Constituição, é um comando constitucional. Agora, como pôr em prática isso? Criou-se, no governo do Ciro, a FUNCAP. Aí eu já era deputado estadual. Trabalho do ex-deputado Ariel Stolando, né?
Ariosto, Flávio Torres, Isso, Flávio Torres. figuras assim muito. Tarcísio já estava aqui nessa turma. Tá? Pequeno. Helena Serra Azul, Serra Azul. entendeu? É uma turma que participou muito ativamente, entre outros, que tem uma turma muito grande. Aí veio o governo do Ciro, construímos a FANCAP e criamos a Secretaria de Educação, de Ciência, Tecnologia e Educação Superior. Então aqui já tem assim, que a estrutura estava boa. E agora é como se a gente fosse dar um salto. Foi agora que o governo do Estado estabeleceu um acordo, que é um acordo com a Ciência e Tecnologia, com a comunidade acadêmica, com o Tribunal de Contas do Estado, tá? E chancelado pelo governador, para que a gente, em 10 anos, começado em 17, então foi 17, começado em 18, que nós fizemos isso em 17, então 18 até 27, nós vamos chegar no ano de 2027 aplicando 2% da receita tributária do Estado do Ceará em ciência, tecnologia e inovação. Bom. Então vai ser um salto Vamos qualitativo convidar o Inácio para enorme. Sem discutir dúvida. esses assuntos. Mas o tempo passou, não sei nem se dá tempo aquele pinga-fogo. Só foi um pinga-fogo muito Bem rápido, né? bem rápido. Você responde 2, 3 palavras. Vamos lá. Um filme, um livro e uma Uma música música. favoritas do Inácio Arruda. Ah, tem muitas. Eu sou fã, assim, da música cearense. Belchior, Noite, Galas e Quintais, fantásticas, músicas extraordinárias, paralelas. Não tem... Depois você vem com Humberto Teixeira, extraordinário Humberto Teixeira, que Parceiro do colocou as músicas na Luiz voz Gonzaga. do Luiz Gonzaga. Podíamos citar 1000, mas a gente aprendia a tocar na flauta. A primeira músicazinha que a gente tocava na flauta era Asa Branca, tá? De Humberto Teixeira. E eu aprendi no livro do Edições Nordeste que aquelas letras do Luiz Gonzaga eram de Humberto Teixeira. Humberto né? Teixeira. Então fiquei fã do Humberto Teixeira. Então você tem essas músicas dessa turma toda. Um filme. Filme, também tem muitos filmes interessantes que a gente assiste todo dia. Mas os filmes que estavam baseados nas histórias do Júlio Verne assim, eram fascinantes. Mesmo porque eu li o livro dele, 20 Mil Léguas Submarinas, e achava fantástico aquela história do Júlio Verne. E as coisas hoje que se leu lá atrás do que ele escreveu no final do século XIX, início do século XX, que estão se materializando, entendeu? Mas não dá tempo mais. Livro, eu não dá adoro tempo mais. ler. A Luana. Aliás, eu estou Sim. lendo um livro também Então muito fale só interessante. desse livro que você está lendo. Ele é muito interessante porque eu não conhecia esse livro e este ano é o ano do centenário da comprovação da teoria geral da relatividade de Einstein. Fizemos um grande movimento em Sobral, com apoio da prefeitura, com a secretaria, com a SBPC, que ainda continua durante esse ano até o dia 6 de novembro, que é o dia que saiu o resultado da comprovação da teoria. Mas a teoria foi fruto de fotos tiradas em Sobral e na Ilha do Príncipe em 29 de maio do ano de 1919. E eu recebi ali e comecei a ler uma história muito interessante. O peso da luz. Peso da Luz. Da nossa escritora querida Ana Miranda, que está agora sendo a curadora da nossa Bienal Internacional do Livro, que começa no mês de agosto. Livro fabuloso da Ana Miranda, que eu estou lendo paralelamente com um livro sobre a história dos militares de esquerda no Brasil. Pronto. Depois você vai contar essa história, porque o Do tempo... Quartinho de Moraes, o livro dos militares. Pronto. O tempo passou, Zé Maria. Vamos... Muito. Eu tenho certeza que esse programa vai ter uma audiência, vai ter um retorno enorme dos telespectadores. Bom, agradecer aqui o senador Inácio Arruda, agradecer o nosso telespectador que ficou até esse momento assistindo o programa e até a próxima semana.